Olá, meus amigos, voltando aqui à continuação do nosso vídeo sobre a guerra de Israel contra o Hamas. A gente vê ali a determinação do primeiro-ministro, de decretar guerra, e assim foi, e assim está sendo, né? Você vai ver. Aí você vai se perguntar, você fica confuso, você orar por Israel, orar por Jerusalém, orar pelo povo de Israel, pela paz de Israel. Isso todo cristão, preste atenção, você judeu talvez não saiba, mas todo cristão em todo o território nacional brasileiro, ou mesmo fora do Brasil, todos os cristãos oram por Israel, embora não sendo judeu, ou sendo judeu, porque tá cheio de judeu no Brasil que nem sabe que são judeus, mas todos oramos pelo povo de Israel, pela paz de Israel. Agora, será que a decisão do primeiro-ministro Netanyahu, Benjamin, está correta? Será que ele está certo em decretar uma guerra numa hora dessa, num momento desse? Principalmente quando ele está conseguindo fazer uma negociação com o povo árabe para reconhecer o Estado de Israel. Será que essa foi a decisão correta? Ora, é claro, ele tinha que botar as forças armadas para repelir os agressores, os homicidas. E isso está certo. Isso é incontestável. Aqui esses homicidas devem ser pegos, julgados e condenados por seus crimes. Então isso aí é incontestável, tá certo? Mas ele decretou uma guerra, e nessa guerra ele disse que vai ser uma guerra longa, não vai ser uma guerra curta, porque o seu inimigo não é somente o Hamas, né? O seu inimigo não é somente o Hamas. Há muitos inimigos de Israel que gostariam de aproveitar dessa situação, entrar para tornar as coisas pior. Então ele achou por bem preparar uma guerra, preparar a nação para defender o território de Israel. Então essa é uma questão que ele tem que analisar bem. Porém, não é porque ele tem o direito de se defender, tem o direito de defender o território de Israel e a vida do povo de Israel, não quer dizer que tudo está certo, que há uma licença para fazer uma devastação dentro do povo palestino. Aqui eu saio em favor não dos criminosos, mas dos inocentes que estão dentro da Palestina, viu? Dentro da faixa de Gaza. A gente viu ali um bombardeio terrível, é claro, com a justificativa que estava sendo que o alvo era grupos do Hamas, mas o bombardeio foi em prédios residenciais, bairros residenciais na cidade de Gaza. E a mídia tentou de toda forma colocar em nossa cabeça que por causa de um crime se justifica outro. Eles tentaram de todas as formas mostrar, o extremismo, a crueldade do Hamas
para dizer que pode sim bombardear as áreas residenciais, não importa se morram inocentes ali. Vamos atacar o Hamas, mas se tiver gente inocente lá, morreu porque quis. Tá errado. Está errado. Pois o começo dessa guerra foi marcado por uma sede de ódio, uma sede de vingança, de sangue. Não importa se morra crianças palestinas ou que morra mulheres palestinas, mas tinha que mostrar a fúria, a força. Para justificar isso, os pobres inocentes israelitas foram massacrados. Olha, nós estamos matando vocês porque vocês nos mataram. Vocês fizeram maldade a nós, nós vamos fazer essa maldade também a vocês com bombas poderosas, nunca vista. Nunca vista aquela espécie de bomba que foi lançada nos prédios. Pulverizou prédios de concreto armado. Nunca se viu coisa igual. Eita, irmão Jorge. Eita, evangelista Jorge. Então, neste caso, eu posso dizer que Benjamim errou da forma como agiu. Errou da forma como agiu. Sim, ele tem todo o direito de caçar assassinos. Ele tem todo o poder militar, de inteligência, para localizar, prender assassinos. Mas ele queria fazer uma guerra, um ambiente de guerra contra um povo que não estava preparado para uma guerra. Ah, quem manda os Hamas fazer isso? O Hamas fez, então ataca o Hamas, caça o Hamas, e não as crianças e as mulheres palestinas. Viu? As crianças inocentes não tinham nada a ver com o que o Hamas fez. É interessante que o povo palestino, não vou falar todos, mas tem muitos que simpatizam com o Hamas. Por quê? Porque é um povo que reage a alguns abusos cometidos pelo governo israelense. O governo israelense comete alguns abusos. Viu? Não, irmão Jorge, você está falando errado. Nós tratamos bem os palestinos, damos hospitais, damos remédio, ou cirurgias, fazemos o melhor por esse povo. É mesmo? É mesmo? Vamos botar a mão na consciência. Vamos botar a mão na consciência, porque veio à tona público que a Palestina desfruta de 4 horas de luz, de energia por dia. É mentira? Venha para a imprensa e diga que é mentira. Venha para a imprensa e diga, não, o povo lá tem energia direto, água potável, alimento. O povo vive lá como num gueto, um gueto criado por Israel. Não pode entrar, não pode sair e fica aí e se dane. Não pode ter indústria, não pode ter fábricas, não tem energia para isso, não tem como esse povo desenvolver-se. E isso é um problema para Israel. Por quê? Porque esse povo é uma ameaça. O que eles querem?
Eles querem de volta a terra que é deles, que Israel tomou. Oh, irmão Jorge, mas as profecias bíblicas diz que aquela terra é de Israel, é promessa de Deus. É verdade, é promessa de Deus, isso não tem como discordar. Ponto final. Mas não foi Deus que colocou eles lá. Por quê? Ali foi uma ação política em 1945, né? Que o povo palestino morava lá e teve que ser expulso das suas terras para que Israel viesse morar lá. Entrou por uma negociação do movimento político sionista junto com a Inglaterra, que a Inglaterra era que tomava conta daquelas terras lá, né? Ali era a colônia da Inglaterra. Aí o irmão Jorge não é a favor que Israel volte para sua terra? Não, sou a favor. Sou a favor, sim. Eu sou a favor. Mas aquele povo lá mora muito tempo lá e cria que aquilo era deles. Aí chega um povo, né, que não morava lá e diz aqui, isso aqui agora é nosso. E se você for brigar, vai pegar bala. Vai pegar bala. E se reclamar, vai ser terrorista. Você é terrorista. Recentemente há informações, eu vi na internet, que judeus estavam, eu não sei se é Marrocos, ia lá, tinha um documento no cartório que aquela residência dentro de Israel, em outro país, pertencia à família de algum judeu. Chegava lá, entrava na justiça, e a justiça dava por causa ganho, é do judeu, expulsava aquele habitante de lá. Então estava usando uma forma aparentemente judicial, documental, que a terra ali, aquelas casas, pertencia a um judeu que comprou há uns 100, 200 anos atrás. Estava registrado lá no cartório. Eu só não lembro agora se o país é Marrocos. Eu estou tentando lembrar aqui o país, viu? Inclusive esse país faz parte da OTAN. Da OTAN. Ele tem um canal que aluga, né, a passagem de navios de um lugar para o outro, naquela região muito importante. Vou lembrar aqui daqui a pouco. Então, muitos palestinos estavam sendo expulsos da área em volta de Jerusalém. E quando eles reclamavam, a justiça de Israel sempre era a favor dos judeus, dos israelitas. E os pobres coitados tinham que sair sem nada, sem direito, desrespeitados, sem direito à indenização. Não. Vamos embora. Então aquele povo ali vai criando uma mágoa no coração, uma mágoa de que vivemos na nossa terra, é a mente deles. Vivemos na nossa terra e não temos direito nem a nada, nem a direito a eleger um governante que nos represente, que olhe para nossas causas. Estamos sujeitos a um governo que olha se quiser. Se não quiser, eu pego minhas coisas, tenho que me mudar deste lugar. Então aquilo vai gerando uma comoção, uma queixa, uma reclamação jamais vista dentro de Israel, a Terra Santa. Quer dizer, realmente há uma promessa de Deus que a terra
seria dado a nós. Mas já mora aqui essas pessoas, nós temos que respeitar. Temos que respeitar. Se ele quiser vender, eu compro. E se ele não quiser vender, eu tenho que esperar o tempo de Deus. Mas tomar, aí, você está falando a verdade? Tem canal, tem internet. Eu tenho um trecho, né? Meus irmãos, me perdoem. Eu vou ver se eu coloco embaixo o vídeo para os irmãos assistir. Um judeu tomou a casa de uma palestina. E ela foi lá e disse para ele: olha, você está tomando a minha casa, que é dos meus pais. E ele disse assim: a senhora vai reclamar para quem? No final eu vou ganhar mesmo. Isso aqui é meu. Ó. E ela apelava para o bom senso, para o bom juízo, né? Mas, senhor judeu, senhor um homem entendido, não é assim que se faz. E ele não estava nem aí, né? E ela perdendo a propriedade dela. Olha, isso vem acontecendo muito tempo. Aí o que acontece? Uma hora há uma explosão, né? E a pessoa vai fazendo injustiça. Chega um dia que há uma reação. E Hamas fez exatamente isso. Eu não estou concordando com o que o Hamas fez, mas isso aí já era previsto que eles iam fazer, por causa das inúmeras ações de respeito de Israel com o povo palestino. O Jorge está falando verdade. Aquela área lá, que é mesquita, né? Onde as pessoas tem uma pedra lá, que é onde ficava o antigo templo. Tem na internet aqui que durante certas festas dos palestinos, a polícia de Israel entrou naquele lugar e jogou bombas num lugar que é sagrado, que não era para fazer aquilo, mas fizeram, mostrando de respeito à fé dos palestinos. Eles têm fé em Deus. Eles têm fé em Deus. Adoravam a Deus no lugar sagrado. Mas os judeus iam lá, provocavam, né, o atrito. Provocar, veja vídeos, tem vídeos na internet, eu não estou mentindo. Não só eu vi, pois eu posso lhe afirmar que Deus viu. Deus viu, Salmo 94, Deus vê todas as coisas. Aí estavam mostrando de respeito à fé de um povo, que eu quero dizer que foi escolha do Eterno, tomar conta daquele lugar ali. Enquanto o Eterno não tirar eles de lá, ninguém deve tirar. O Eterno que deve tirar, não é mais ninguém. Eles estão lá orando. Então eu aqui estou mostrando que há erros e erros cometidos pelo governo do seu Benjamim, mostrando de respeito a essas pessoas, de respeito a essas famílias. E se você for olhar nos vídeos, o povo palestino vive numa miséria, exceção umas áreas nobres, né? Mas a maioria vive em miséria. Disse que a população por metro quadrado é a maior do mundo. A densidade demográfica é a maior do mundo. 2 milhões de pessoas em poucos metros quadrados deve gerar muitos problemas sociais. Aí você olha para o lado de Israel, todo mundo vivendo uma boa, vida boa, né? Os kibbutz,
condomínio de luxo, muito bem arrumado, todo mundo no seu carrinho bonito, todo mundo no seu conforto, e o pobre do palestino lá andando de jegue, carroças, pessoas mal vestidas, muitos mal vestidos, não todos, né? Pessoas vivendo abaixo da pobreza, porque não desenvolve, não tem indústria, não tem nada, não tem energia própria. E aí? Então, ao chego esse resumo dizer o seguinte: o que aconteceu 7 dias atrás já era previsto. Previsto assim, haveria uma reação, não da forma como aconteceu, né? Haveria conflitos, manifestação, isso é o que se esperava. Mas agora foi brutal, foi violento, mexeu mesmo, houve uma comoção nacional e internacional. Mas deixa estar que isso é uma fórmula, nós vamos chamar de fórmula, para dar início a uma guerra. Você faz uma coisa e aquilo vai provocar uma ação que levará a uma reação para que justifique a guerra. E essa guerra tá ficando claro que só tem um objetivo. Sabe qual é? Ah, meu Deus do céu. Ele mandou retirar 1 milhão de pessoas da área que já é pequena para uma outra área. Claro, para proteger, porque vai invadir, vai ter tiroteio, para não morrer inocente. Mas já nisso, já mostra uma maneira de tomar o lugar dessas pessoas. Expandir o território de Israel. É que está ficando claro. Vou matar o Hamas, mas vocês saiam daí, vão morar em outro lugar. O Egito não quer receber essas pessoas. O Egito não quer receber refugiados, pobres principalmente. Outros países da Arábia Saudita também não querem receber refugiados para aumentar a população deles, aumentar os gastos públicos deles, ter que dividir mais a sua riqueza com mais pessoas. Também não quer. Olha só a situação. E Israel está com um problema, que é um povo que cresce, cresce, cresce. Olha como nasce ali naquele lugar meninos, muitos meninos, 40% daquela população tem da idade de 17 anos para baixo. Muitos meninos que vão virar homens, militantes do Hamas, possivelmente, né? Então, é um problema sério. Problema sério. Aí tá ficando claro que a ideia ali é tomar espaço. Expulsar os palestinos de dentro de Israel. Porque também tá havendo o que eu vou chamar de uma revolta interna. Dentro do povo de Israel, o próprio povo palestino ali não se sente bem de ver a situação caótica que está havendo na Palestina, na faixa de Gaza. Eles estão reagindo, tá reagindo. Isso é bom para Benjamim, porque justifica expulsá-los e assim limpar o território de Israel. Olha só o que está acontecendo. E o povo aqui no Brasil, vamos orar por Israel, vamos orar pelo Israel, vamos orar pela paz de Israel. Hashem está usando Benjamim. Benjamim é um homem bom, Benjamim é um homem direito, é um homem correto. Está fazendo pior do que o Hamas fez.
está fazendo pior do que o Hamas fez. E se você olhar a mídia, que não passa na mídia tradicional para nós, mas se você for olhar a mídia que passa para o lado do mundo árabe, aí você vai ver a crueldade que ele está fazendo, né? A crueldade que ele está fazendo. Olha, Benjamin, ele é tido como uma pessoa corrupta. É questionável o seu governo. Nem todos aceitam. Esse momento agora, há muita evidência de que estava sendo planejado esse acontecimento, que ia marcar o mundo. Ele precisava uma justificativa para isso. Ora, um governo que tem o melhor sistema de segurança do mundo, o mais seguro país do mundo, com inteligência, com investigação, é Israel. Tecnologia. A própria guerra agora está mostrando, né, aquele bombardeio preciso, destruindo de uma forma assim impressionante um prédio sendo destruído aos olhos de todo mundo em segundos. Nem a guerra da Ucrânia teve tamanha precisão. A Rússia não usou o mesmo poder, talvez usou até maior, mas é diferente as armas da Rússia contra a Ucrânia. A gente vê que é uma arma diferente. Eu já mandei comentários em vários vídeos aqui para a pessoa prestar atenção. Você não vê o foguete, você não vê nada. De repente acende uma luz de fogo na base da estrutura e bum, 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 bum. Aí o prédio vem, começa a surgir aqueles detritos cinza. Não vou chamar de fumaça de fogo, não. Aquilo não é fumaça de fogo. Ali é material que está sendo pulverizado aos nossos olhos. Cinza, provavelmente ferro, sendo transformado em poeira aos olhos de todo mundo, e o prédio se desmontando. Nunca se viu tamanhas coisas em todas as guerras que já se passou. Para leigos, aquela ali, houve uma explosão de um bombardeio, mas não se vê nem avião, não se mostrou aviões, aeronave, caças de Israel voando sobre o território da Palestina e jogando bomba. Não se mostrou isso. Avião decolando, não se mostrou isso. Não houve aeronave voando. Houve um bombardeio, mas de uma bomba diferente, que nem sequer aparecia no céu, né? O foguete descendo, o míssil descendo, não aparecia não. Essa guerra de tecnologia era como se Israel e os Estados Unidos, que está por trás de Israel, decretou logo de primeira: estamos do teu lado, nós estamos do teu lado, pode ir que nós estamos atrás de ti. Mandaram um dos maiores navios do mundo para aquela região. Estava tudo planejado. O navio já estava pronto, armado até os dentes, com aeronave, com bombardeio. Eles estavam preparados para agir ali. Na opinião pública, é só para fazer um apoio. Não, eles estão preparados para invadir aquela região, para limpar do mapa alguma coisa que eles querem tirar dali. Viu? Essa que é a verdade. Benjamin se preparou para essa guerra. Ele não está sendo vítima. Ele não está sendo vítima. Ele criou a situação para isso acontecer mesmo. Eu lamento falar assim. Ora, relata-se
que o sistema de vigilância não funcionou. Mísseis saiu caindo em vários lugares. Porque a quantidade de mísseis foi maior do que o aparelho lá, o domo de ferro poderia suportar, o ferro de domo, Iron Dome, foi muito maior. Não tem nada a ver. Os assassinos tiveram 7 horas de operação interrupta, sem a ação do exército, sem a ação das forças policiais, para defender o cidadão israelense. Ele deixou os israelenses morrerem. Era interesse dele. Para ver a comoção. Era o segundo 11 de setembro. Aquele que as torres gêmeas caíram. No centro econômico dos Estados Unidos. A maior potência, o lugar mais protegido do mundo. 2 torres viraram pó, aos olhos de todo mundo, a céu aberto. Matou civis para justificar uma guerra, uma invasão de território. Benjamim agiu da mesma forma. Então você, judeu, eu ainda não vi um judeu, um rabino, vir a público e lamentar a morte das crianças palestinas. Não vi um do Brasil abrir a boca e dizer: olha, os inocentes estão morrendo com bombardeio massacrador, transformando em pó, em cinza o lugar. Eu não vi nenhum rabino falar nessas vidas, nesses inocentes. Tanto falo em Hashem, tanto falo no Eterno, tanto falo na bondade do Eterno, mas não falo nessas vítimas desse presidente de Israel, esse Benjamim. Ninguém fala que esse homem está fazendo uma devastação naquelas pessoas inocentes, mulheres e crianças. Viu? Eu me alterei um pouco, peço desculpa, mas isso está acontecendo. Isso está acontecendo. E o povo cristão orando por Israel, orando pela paz de Israel, e na liderança de Israel nós temos assim o quê? Criminosos. Mataram repórteres, funcionários da ONU que estavam lá em Gaza. Porque então o nosso alvo é Hamas. Quem tiver por perto que se dane. Nosso alvo é Hamas. Corta a água das crianças, corta a luz do pessoal, desocupa o hospital carregando os doentes nas costas. Cadê o senso de humanidade? Remove de um bairro 1 milhão de pessoas que saem de suas casas sem comida, sem água. Como vão tomar banho? Hein? Se desloca para uma área que já está povoada, que o que tem lá não dá nem para eles. Acha que isso é justo? Você acha que é justo? Sadequi, palavra hebraica, a Torá. Noé era um homem justo. Benjamim é justo. E os rabinos que estão com ele, que apoiam ele, são justos também? Pois é, eu estou um pouco indignado de ver essa falácia de falar em Deus, de falar da Torá, mas na prática da Torá estão longe dela. Essa que é a verdade. Bom, mas não li nada na Bíblia, eu vou ler agora. E a mensagem agora é muito forte, né? Nós vamos falar sobre a volta do Mashiach. Essa mensagem está aqui e é que nós vamos falar, né? Bom, você sabia que para o verdadeiro Mashiach ele aparecer,
Eu estou rindo agora porque o verdadeiro Messias, para aparecer, um outro Messias tem que morrer. Misericórdia, né? Um ungido tem que morrer para que um outro ungido tenha que aparecer. Isso está no Tanakh, né? No Tanakh. Do que eu estou falando? Vamos falar aqui do que eu estou falando. Se você abrir a Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 31, nós vamos ver aqui a história de Saul ou Shaul. Saul ou Shaul. Ele é da tribo de Benjamim. Benjamim, né? A tribo que caçula da casa de Jacó, do casamento de Raquel, né? E foi onde nasceu o primeiro rei de Israel. Né? O Eterno decidiu que dos 12 filhos, Benjamim teria a oportunidade de gerar o primeiro rei de Israel. E ele foi ungido, foi escolhido. Ele era belíssimo, ele era um orgulho para o Eterno, o orgulho da nação. Ele era jovem, fez o melhor para o Eterno, travou as batalhas de Deus, teve muitas vitórias. Ele deu orgulho à nação de Israel. Mas aos poucos, o poder, meu Deus, o poder. Eu tenho medo de poder, viu, irmão? O poder sobe para a cabeça e começa a ver as irregularidades, né? E ele começou a desobedecer a Deus, fazendo não tudo quanto Deus mandou, mas parte do que Deus mandou. Isso é doloroso demais. Até que Samuel disse a ele: olha, você, infelizmente, você não faz tudo direitinho como Deus quer, e Deus vai escolher um rei que faça melhor que você. Um rei que seja segundo o coração do Eterno. Ele não gostou dessa informação, dessa crítica. Ele achou absurdo. Mas o Eterno falou, amém. Quando ele desconfiou que esse suposto novo rei seria Davi, então seu coração se enfureceu e ele ficou ciumento e começou a perseguir a Davi e fazer de tudo para que Davi morresse. Embora Davi também trabalhasse para ele, em prol do governo dele, em prol da administração dele, né, o ajudou nas guerras, nas batalhas, fez Israel se tornar uma nação forte, esteve sempre ao lado de Saul, seu sogro, porque ele ganhou a filha de Saul como esposa, com presentes por ter derrubado Golias. E ele passou a vida toda dele, o resto da vida dele, perseguindo Davi. E além dos homicídios que ele fez, matou a casa de sacerdotes de Eli, né? Matou vários sacerdotes. Tinha que morrer mesmo, porque estava errado. Quer dizer, estava errado não. Eles tinham que morrer porque eram descendentes de Eli. Ele tinha sido condenado. Mas matar sacerdote não é coisa boa não, viu? Era melhor que outros matassem. Inclusive foi um estrangeiro que matou lá os sacerdotes, né? Mas ele foi responsável porque ele mandou matar, porque deu água, comida para Davi. E ele foi assim acumulando seus erros, seus crimes, suas maldades. Matou também um povo que era protegido por Deus e
que era simpatizante da nação de Israel. Eu não estou lembrado agora o nome desse povo, mas você deve saber. Tudo bem, tudo bem. Mas chega o tempo de Deus, o dia e a hora que tem que acontecer a troca de governante. Bem que Davi tentou não, houve oportunidade para ele se livrar de Saul, mas ele sempre teve medo, né? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O ungido que o próprio Deus faça o que tem que fazer com ele, eu mesmo não. Pois bem, mas chegou o dia em que Saul foi enfrentar um grande exército da Filistia, e é ali que ele viu mesmo a coisa pegar. Vou ler para você 2 Samuel capítulo 31. Vou usar João Ferreira de Almeida, uma tradução em português, tá bem? Não vou usar o Tanakh, eu não tenho o Tanakh ainda, né? Mas vou ter. Mas é bom a gente ler João Ferreira de Almeida, porque a maioria dos que servem a Deus vê João Ferreira de Almeida, né? Os filisteus, capítulo 31, versículo 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. Gilboa, né? Gilboa, né? Os israelitas perderam a batalha, perderam a guerra, foram morrendo. E os filisteus perseguiram a Saul, a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, é português, Jonatas, filho de Saul. Mataram a Jonatas, a Abiadab, a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, os flecheiros da Filistia, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então a batalha estava ali sangrenta, morreu muitos soldados israelitas. Eles viram que iam perder, fugiram para salvar suas vidas, e os filhos de Jonatas, os filhos de Saul foram mortos, né? Foram mortos. Restou Saul, e ele foi cercado pelos filisteus. Ali era para matar Saul mesmo. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Ele mesmo se matou, ele mesmo tirou a sua vida, né? Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul, seus 3 filhos, seus pajens de armas e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Aí morreu o pobre do Saul, coitado. A espada, ele mesmo se jogou por cima dela. Mas é interessante, né? Um ungido de Deus, ele mesmo se tirou a sua própria vida. Davi teve a chance, mas não tirou. Não é bom tocar num ungido de Deus, né? Eu até estou falando de Benjamim, que é o líder político de Israel, um ungido de Deus também, um escolhido de Deus. Eu estou criticando essa ação terrível que ele está tomando, né? Do seu plano, que há muito tempo ele já vinha de conquistar mais território de Israel com a força, né? Para evitar até que houvesse assim, um contra-ataque do mundo árabe, né? Ele contratou
vamos dizer assim, a, o, o governo americano para ajudar com armas, né? Aí o governo americano manda um secretário lá que viu as fotos da barbárie do Hamas, e ele até diz assim: é uma coisa horrível, coisa horrível, mas eu vim aqui como judeu, né? Então podia ser uma pessoa neutra, né? Chegasse lá: não, eu vim aqui para ajudar você, Natanael, Benjamim, porque eu sei que você está enfurecido, né? Foi grave o que aconteceu, mas você sabe que também na Palestina tem pessoas inocentes, tem mulheres e crianças. Você não pode bombardear desse jeito aquele território, caçando piolho, né? Caçando piolho, que eu quero dizer, um Hamas matando 20 inocentes, né? Você não pode, você deveria agir com outra estratégia. Vamos pensar, vamos analisar como chegar aos criminosos. Aí sim, aí seria uma guerra justa. Mas não, né? O primeiro ataque tem que ser mesmo aonde? Nos invasores do país. E o contra-ataque talvez até fez mesmo, jogou nos pontos onde saía foguete. Coincidentemente, de onde saía foguete poderia ser uma área populosa onde havia inocentes. Então eles tinham que ter essa noção, né? Mas não chega lá um cara dos Estados Unidos: eu também sou judeu e eu vim para ajudar a matar mais pessoas, provavelmente, né? Ele não falou isso não, mas desde quando esse homem chegou lá, os bombardeios não paravam. Não parava. Precisou o presidente do Brasil, que é líder de muitas organizações mundiais, né? E secretário de Segurança da ONU, a criticar e dizer, pelo bom senso, pelo amor, pela misericórdia das crianças israelenses e das crianças palestinas, faça algo para parar esse bombardeio. Então alguém com certa razoabilidade, né? Compaixão, né? Justo, pediu que foi o único e foi aplaudido no território de Israel, né? Ele é aplaudido pelo mundo árabe por compaixão daquelas pessoas. O mundo árabe é muito discriminado, viu? E aquela questão de fanatismo, eles querem colocar na cabeça das pessoas que eles são fanáticos, são pessoas que não pensam, que não raciocinam, que não sabem o que é certo e o que é errado, age por causa de uma fé louca de um Deus. É isso que a seita do sionismo passa para o mundo. O mundo árabe é cheio de fanáticos, né? É isso que passa. Mas não. Aí nós vemos aqui, nessa história que eu estou contando, eu não posso me afastar muito, né? Que justamente uma guerra em que Saul, um ungido de Deus, perdeu a guerra, né? Aí, e vendo os homens de Israel, versículo 7, que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos foram mortos, abandonaram a cidade e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Ei, meu Deus do céu! Os filisteus, além de matar Saul, seus filhos, matou a maior parte do exército de Israel. Eles fugiram das cidades, e os filisteus tomaram conta da cidade. Olha aí, um ungido de Deus, o Eterno, fez isso. Entregou essas cidades, entregou na mão dos filisteus. Por quê? Porque Saul deixou de ser justo. Saul deixou de ser um homem justo, um praticante verdadeiro da Torá. Começou a ser um homem corrupto. E fala-se que Benjamim é corrupto.
Benjamim é questionável sua metodologia de governo. Por sinal, ele é militar. Ele não tem noção de diplomacia. Ele é um cara analfabeto em relação de direitos humanos, de cidadania, né? Ele é mais militar, só aprendeu a matar, atirar, fuzilar, estraçalhar, jogar bomba, estrategema de guerra, estrategista de guerra. É só o que ele sabe fazer, sempre aprendeu isso. Já foi governador, já foi presidente de Israel, mas ele, na sua natureza, tem essa natureza. Quando se trata de um homem pacífico, um homem cidadão, um homem que pensa no bem das pessoas, a maneira de governar é outra. É outra, é civilizada. Você pode ter até generais de guerra aqui do lado, mas você sempre usará da diplomacia, né? Veja, o Hamas ali naquela região se criou, se desenvolveu, né? 2 milhões de habitantes. E o que fez Israel para conquistar aquelas pessoas, para fazer deles amigos, transformar eles em companheiros, hein? O que fez Israel? É uma resposta que eu não vou dar, mas durante 30 anos era para ter construído não uma muralha de separação, que eu concordo até que houve necessidade na época, por causa das pessoas bombas que explodiam quando entrava no território de Israel. Se explodia, isso, Israel teve certa razão para ter aquele muro lá. Mas o que fez Israel para conquistar as pessoas, conquistar os mundo árabe, mostrar que quer tê-los como amigos, quer ter, não sei o que foi que fez, mas sei que não deu resultado. A época do Hamas estava lá dentro fomentando o mal, né? Pode ser. Mas a história da Bíblia que eu acabei de ler aqui para mim, para você, mostra a morte de Saul, um ungido de Deus, viu? Quando Deus quis trocar o governo e colocar o governo na mão do seu verdadeiro ungido. Quer dizer, ele também era, mas o ungido que substituiria aquele que morreu, né? Então isso traçamos um paralelo para a vinda do Messias. Eu entendo que Israel vai ter que perder a sua liderança atual, para que venha o verdadeiro Messias, aquele que vai realmente trazer a paz, a união, incentivar a obediência à Torá, tá? Então é um paralelo, mas isso é profecia. Olha, tá no Tanakh, é uma história e que ela pode estar retratando essa possível mudança, né? Veja que a cidade de Israel foram parar na mão dos filisteus no governo de Saul depois que ele morreu, né? Seus soldados perderam. O irmão Jorge quer dizer que Benjamim pode perder essa guerra? Olha, eu não vou dizer que ele pode perder, mas a história da Bíblia mostra que Deus não apoia corrupto. Deus não apoia corrupto, tá? Ele quis criar a guerra, quis. Chamou os Estados Unidos para apoiar ele, certo? Tem armas poderosas, até estranhas, não convencionais, talvez. E as pessoas estão reclamando se ele está usando alguma coisa química, porque a queimadura que está aparecendo nos hospitais lá é queimadura que nunca se viu. Que queima a carne, queima o osso. É como se estivesse usando alguma arma química. Ele diz que não. Então ele está usando uma arma muito poderosa. E não há dúvida que sim. E chama os Estados Unidos para apoiar, já mostra fraqueza. Porque ele não confia em Hashem. E sabe por que ele não confia em Hashem? Benjamim não confia em Hashem. Benjamim não confia no Eterno. Sabe por quê? Porque se ele confiasse, ele agia como o Eterno manda que tem que agir. Ele não está agindo como um homem das nações. Ele é um goi. Ele virou um homem das nações. Pensa como um homem das nações.
Ele não pensa como o Eterno pensa. E nem trabalha como o Eterno. Porque se ele fizesse isso, ele confiava no Eterno. E o Eterno daria a vitória a ele, né? Então a gente está correndo o risco de realmente perder essa guerra. Porque o mundo árabe está muito revoltado com essa injustiça dele de matar mulheres e crianças, desmobilizar 1 milhão de pessoas com doentes, pacientes de hospital. E sem dúvida, ele está atraindo para cima dele uma guerra muito grande e nós sabemos qual será o resultado, né? Mas esta é a verdade da Torá, do Tanakh. Para Davi reinar, Saul tem que cair. E o Machias não é filho de Davi? O Machias, filho de Davi, reinar, alguém tem que cair. Olha lá, se a pessoa se Benjamim perde mesmo essa guerra, já pensou se os 300 mil soldados que foram mandados lá, metade morra, Deus me livre e guarde, e saiam fugindo, abandonam Jerusalém, abandonam Israel, e grande parte da cidade venham cair na mão dos árabes? Pode acontecer? Aqui diz que sim. Eu estou até riscando a minha biografia a falar assim, né, irmão? Parece que não sou a favor de Israel. Eu sou, né? Mas desde que eu obedeça a Bíblia, desde que eu obedeça a que eles chamam de Torá. Se eu obedecer a ela, tudo dá certo. Se não obedecer a ela, aí a história é outra. Então é isso, meus irmãos. É lamentável o que está acontecendo. É lamentável. Esperamos que Benjamim tenha bom juízo. Recue dessa sua intenção maligna de desocupar o território palestino, mandar. Ele está agindo, para quem lê a história, ele está agindo um pouco parecido, ou pior, do que Hitler com os palestinos. Né? Tá fazendo aquelas pessoas andar para um lado, para o outro, sem comida, sem água, tornando a vida delas miseráveis. Assim como Hitler fez com os judeus na Polônia, no território da Alemanha, né? De forma que nenhum país queria receber os judeus. Ele fazia os judeus sair das suas casas com suas trouxas, sem comida, sem destino, sem saber o que vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro, o que vai comer, até que veio aquela chamada solução final. Já que nenhum país quer receber o judeu, vou dar uma solução final. Isso aí foi a desgraça que Hitler fez contra os judeus. Mas parece que está acontecendo o mesmo com os pobres dos palestinos, né? 1 milhão, coloque-se no lugar dessas pessoas. 1 milhão de pessoas vão ter que sair de suas casas para ir para não sabe para onde, e comer não sabe o que, e beber não sabe o que, porque Israel não vai ajudar, né? Então, cadê você, rabino, que está no Brasil, que não fala sobre isso, que não critica isso? É para matar o Hamas. Uma guerra a gente sabe quando começa, a gente não sabe quando termina. E quando é que vai terminar? Quantas pessoas vão viver assim, longe de suas casas? Por quanto tempo vai durar esse ódio contra essas pessoas? Esperemos que essa profecia de Saul ter que morrer para Davi aparecer não tenha nada a ver com isso, né? Mas está escrito que tem que acontecer. Um rei tem que morrer para um outro rei assumir. Tá bom, meus queridos? Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Vamos orar não só por Israel, mas pelos palestinos também, que são pessoas boas, pessoas inocentes, né? Nós não gostamos do que Hamas fez, não gostamos do ódio do Hamas, não gostamos dos homicídios do Hamas, também não gostamos do que Benjamim está fazendo, destruindo a vida dos palestinos, viu?